Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jeconias Moraes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é a besta de Apocalipse capítulo 13. São duas, mas nós vamos falar apenas de uma. Então, se você já conhece o nosso conteúdo, deixe o seu like. Se você está chegando agora, se inscreva e acompanhe até o final para você entender direitinho. E vamos! Deve ter visto muitos vídeos aí sobre a besta, o anticristo e as profecias se cumprindo, né? Há várias coisas, né, sendo faladas nesse momento agora, em muitas coisas desenrolando aí, eventos que afetam o mundo inteiro. Então o povo está curioso, né? Eu quero falar para vocês sobre uma profecia, né, que tem para esses últimos tempos sobre os Estados Unidos, que a Bíblia fala em Apocalipse 13 que haveria uma besta que subiria da terra. E eu digo para você, afirmando isso, com base bíblica, que essa besta ela é os Estados Unidos. Nós vamos ver isso agora através da Bíblia. Podemos ver aqui em Apocalipse capítulo 13, do verso 11 em diante, que a Bíblia diz assim, ó: E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro e falava como dragão. Vamos só nesse primeiro aqui. Vou falar dessa daqui porque tem a outra que fala que subiu das águas, que todo mundo que conhece a Bíblia e lê a Bíblia, estuda a Bíblia, sabe que essa besta é a Igreja Católica. Dependendo do retorno desse vídeo, se der bastante visualização, o pessoal gostar, eu vou então fazer um vídeo falando só dessa outra besta, porque se não der retorno eu não vou fazer porque dá muito trabalho, sinceramente dá muito trabalho. Mas vamos lá, a Bíblia fala então que essa besta, ela subia da terra, né? Então, primeira coisa que nós temos que entender é que quando a Bíblia está falando de besta, ela está falando de um poder, ou de um poder político, ou de um poder religioso. A primeira besta, né, acompanhando ela, nós descobrimos que ela é um poder religioso, então essa outra besta é um poder político. Nós vamos ver então aqui sobre esse poder político e por que é os Estados Unidos, né? Ó, os Estados Unidos ele tem 13 faixas na bandeira, que representam 13 colônias que formaram o país quando eles eram apenas uma colônia da Grã-Bretanha. E aí encontra-se em Apocalipse capítulo 13, isso não é uma coincidência. 13 faixas, 13 colônias, Apocalipse capítulo 13 fala de um poder político, quando hoje os Estados Unidos é um dos maiores poderes, se não o maior poder político que tem na face da Terra. Mas vamos continuando aqui para você ver. Agora, quando a Bíblia está falando então de besta, ela está falando de um poder. Em 1954, William Marion Branham. Se você já conhece esse nome, você sabe do que eu estou falando, de quem que eu estou falando. Se você não conhece, esse homem foi considerado o profeta do século XX. Ele é o profeta do século XX porque todas as previsões que ele fez para o futuro que nós estamos vivendo agora aconteceram e estão acontecendo. Então, vale a pena você pesquisar sobre esse homem aqui. Então, em 1954, no dia 13 de maio, ele pregou a mensagem chamada Marca da Besta, lá em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos, é onde ele tinha o tabernáculo. E aí, ele fala que essa besta que surge da terra, ela é um poder político. E ela surgiu da terra e ela tem as suas peculiaridades. Ela tem 2 chifres. 2 chifres, presta atenção que ele diz 2 chifres como de cordeiro, ó. Estou com a Bíblia aqui, que veio subir da terra, ó, que tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, mas falava como dragão. Então era semelhante, não era de cordeiro. Agora você vai pasmar no que ele vai dizer sobre isso aqui, no parágrafo 160 da mensagem, a marca da besta, que foi impressa, foi uma pregação que ele fez, foi imprimida e feita uma mensagem dela. No parágrafo 160 e 161, ele diz o seguinte, olha, que esses chifres de cordeiro, vou deixar o parágrafo aqui para você ver, como de cordeiro, eles não eram de cordeiro. O que eram esses 2 chifres? Ele diz assim, é o búfalo americano. Aí você vê a foto aí do búfalo americano. Note a semelhança dos chifres do búfalo americano com o chifre de cordeiro. Então você vai ver do que ele está falando. Então esses 2 chifres, ele é um chifre parecido, semelhante. Ele está falando do búfalo americano apontando a América, os Estados Unidos. E aí ele fala assim, por que um cordeiro? Porque ele é jovem, ele não se tornou um velho carneiro. Ele diz assim, ó, como um cordeiro, não como um velho carneiro. Aí você vai pesquisar o porquê que o profeta está dizendo isso. Por que os Estados Unidos é considerado como um cordeiro e nunca se tornou um velho carneiro? Aí eu fui pesquisar só para você ter uma noção. Ó, os Estados Unidos têm 249 anos, ele vai fazer 250 agora, esse ano. Mas comparado com a China, por exemplo, que é uma das grandes potências considerada hoje no mundo,
A China tem 4.000 anos de história, então os Estados Unidos apenas um cordeirinho ainda. Aí você vai comparar, por exemplo, com a Rússia tem 900.000 anos de história, os Estados Unidos tem 250, ele ainda é o cordeirinho. Aí você vai comparar com a velha Roma, por exemplo, que é uma cidade da Itália, mas é uma cidade histórica, que é mais conhecido Roma do que Itália, do que o país da Itália. A cidade, né, de Roma é mais conhecida. Sabe quantos anos ela tem? 2.777 anos. E os Estados Unidos 250. Então ele é apenas um cordeirinho. Só que tem uma coisa, ele falava como dragão. Agora eu quero que você observe o seguinte. Veja, por exemplo, depois dessas últimas eleições, que o presidente Donald Trump fala, todo mundo estremece, o mundo está em tensão depois desta eleição. E o presidente simplesmente soltou uma nota e disse assim, ó, pare com essa guerra porque isso aí é besteira. Ele já veio e disse assim, estamos abertos à negociação. Em publicações que fez nas redes sociais, Trump advertiu que, abre aspas, podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, fecha aspas. Trump continua, abre aspas, se não fizermos um acordo e logo não tenho outra escolha a não ser colocar altos níveis de impostos, tarifas e sanções em qualquer coisa vendida pela Rússia aos Estados Unidos e a vários outros países participantes. Vamos acabar com essa guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. Fecha aspas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou nesta segunda-feira o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, horas antes da posse. Ele afirmou estar aberto ao diálogo sobre a Ucrânia para alcançar uma paz duradoura, quase 3 anos depois do início do conflito. Acreditamos que o diálogo vai ser construído em bases iguais e mutuamente respeitosas, dado o papel significativo desempenhado pelo nosso país em várias questões cruciais na agenda global, entre elas o fortalecimento da nossa estabilidade estratégica e segurança. Também estamos abertos ao diálogo com a nova administração americana no conflito ucraniano. O magnata republicano prometeu no ano passado acabar com a guerra na Ucrânia e afirmou que evitaria uma terceira guerra mundial. Hamas e Israel brigando e não tinha nada que fizesse eles parar. De repente os Estados Unidos se levanta com o Trump e diz assim, ó, ou você para ou eu vou fazer um inferno aí dentro do Hamas. Aí dentro dos estados do Hamas impera, né? Onde ele preside ali. Sabe o que aconteceu? Libertaram os prisioneiros que fazia tempos que estavam lá. Começaram a libertar e começaram a soltar todos eles, porque o presidente dos Estados Unidos falou. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma dura ameaça ao Hamas. Ele disse que se o grupo terrorista não libertar todos os reféns israelenses até a posse, em 20 de janeiro, o inferno atingirá o Oriente Médio. Trump concedeu uma entrevista de imprensa por mais de 1 hora em Mar-a-Lago, na Flórida. O presidente eleito afirmou que não será gentil com os terroristas do Hamas e ordenou a libertação imediata dos 100 sequestrados que foram levados de Israel no dia 7 de outubro de 2023. Se esses reféns não voltarem até eu assumir o cargo, o inferno atingirá o Oriente Médio. E não será bom para o Hamas, não será bom para ninguém, disse Trump. Os Estados Unidos são os maiores aliados de Israel na guerra que acontece no Oriente Médio. E com Trump no poder, existe a expectativa para o fim do conflito. A CNN Internacional acaba de confirmar a informação de que as 3 reféns do Hamas foram soltas agora. A gente vê as imagens ao vivo de Tel Aviv, da Praça dos Reféns, em que existe muita comemoração, as pessoas choram, se abraçam emocionadas, todas na expectativa. O Hamas informou que sim, as reféns foram entregues na faixa de Gaza para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, informação confirmada pelas autoridades israelenses.
Portanto, temos a confirmação, esse é o começo desse acordo de cessar-fogo que começou às 6h15 da manhã pelo horário de Brasília. Aí sim, uma celebração muito forte por parte dos israelenses que aguardam nesse momento na Praça dos Reféns por novas informações. Lembrando, tá? Elas são libertadas agora da faixa de Gaza, vão agora com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha em direção aos militares israelenses. E aí depois elas vão ser encaminhadas já em terras israelenses para os hospitais, porque precisam ser tratadas, não só com relação a questões físicas, mas também, sem dúvida, mentais. Esse é o começo de um processo que vai se desenrolar ao longo das próximas 6 semanas, que é só a primeira fase desse cessar-fogo. Um total de 33 reféns israelenses em Gaza serão libertados e quase 2.000 prisioneiros palestinos que estão em uma prisão da Cisjordânia serão libertados por parte de Israel. Um cordeiro que fala como dragão. Quando ele fala, todo mundo treme. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre o cordeiro. Por que ainda um cordeiro? Porque os Estados Unidos foi formado por um povo cristão. Eles fugiram da Inglaterra e vieram para os Estados Unidos e formaram o seu país ali, fugiram da perseguição religiosa. Eles não podiam adorar a Deus lá com liberdade, mas eles vieram fundar os Estados Unidos com liberdade e religião. E os Estados Unidos com o tempo se afastou de Deus, como eu falei naquele vídeo que eu fiz sobre Los Angeles, do juízo de Deus, também predito pelo profeta William Marion Branham, para Los Angeles, que aquela cidade vai ficar embaixo d'água porque eles estão enviando a sua imundícia lá dos seus estúdios cinematográficos em Hollywood. A sua imundícia está indo para o mundo inteiro. Ele disse a ponto de o mundo inteiro vir pegar o nosso lixo, o profeta disse. Então você vê a condição que está aí. Se você não viu o vídeo, tem no meu canal falando sobre o juízo de Los Angeles, né? Juízo de Deus sobre Los Angeles. Então esse cordeiro, ele começou como um país laico, um país que adorava a Deus, liberdade e religião. Se afastou no decorrer do tempo. Aí você vai encontrar agora um presidente que entra de novo em cena e dizendo que os Estados Unidos, o povo, o cidadão americano precisa ler a Bíblia, precisa orar, porque isso faz bem para a alma. Eu quero que muitas pessoas tenham a Bíblia, disse o ex-presidente. Isso faz bem para o coração e para a alma, enfatizou. Nas mãos, Trump apresenta uma versão inspirada na música que abre os eventos de campanha God Bless the USA. Deus abençoe os Estados Unidos. No vídeo publicado na própria rede social, o ex-presidente diz que a religião e o cristianismo são as coisas que mais faltam no país. Para Trump, a Bíblia é uma lembrança de que para tornar a América grande de novo, numa referência ao próprio slogan de campanha, é preciso recuperar as tradições cristãs. Precisamos espalhar os valores de Cristo e fazer com que as pessoas voltem a orar, disse ele. Confessando que ele só está vivo depois daquele atentado, porque Deus deu uma nova chance para ele, então ele está vindo agora mais uma vez como um cordeiro, expressando a sua adoração a Deus e incentivando o povo a adorar a Deus e ler a Bíblia e tudo mais. Outro dia alguém me disse, você é a pessoa mais famosa do mundo. Eu respondi, não, eu não sou. Não mesmo. E eles insistiram, você é? Disse não. E eles perguntaram, quem é mais famoso? Respondi, Jesus Cristo. Eu nunca vou dizer o contrário, nem discuto sobre isso. É sério, não vou discutir isso. Jesus Cristo, Ele é maior que tudo e todos. Eu garanto, eu vou olhar para o alto e dizer, eu nem chego perto dele. Observe aqui no verso 12, diz assim, ó, exercia todo o poder da primeira besta na sua presença e fez com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maneira que até fogo fez descer do céu a terra diante dos homens. Sabe o que o profeta William Branham diz? Estes sinais e este fogo que que ele faz descer do céu é o poder atômico, é a bomba atômica. Então ele tem esse poder e o que acontece? O profeta disse que um dia os Estados Unidos, que era a besta do Apocalipse, ele pregou isso lá dentro dos Estados Unidos,
que a besta da terra ela vai se unir com a primeira besta, que é a besta que foi ferida de morte, que é a Igreja Católica. Aí você vai, como eu falei, precisaria de um vídeo só para isso, porque a Igreja Católica era o Império Romano, era o império que mandava no mundo inteiro, mas ela foi ferida de morte, acabou como império, agora ela se levanta como religioso. Mas para ela ter o poder total, o controle total, como a Igreja Católica já teve nas eras negras da Igreja, que ninguém podia nem colocar um presidente, um governador sem antes consultar o Papa. Antes ela dominava tanto na política quanto na religião. Foi por isso que Martinho Lutero se revoltou e saiu fora da Igreja Católica e disse isso não está certo. Ela tinha esse poder, ela perdeu. Então agora ela precisa do poder político de novo para poder terminar o que ela começou. Então o país, os Estados Unidos e a Igreja Católica vão se unir mais uma vez para poder colocar fazer uma coisa que todo mundo está desejando e que todo mundo está pedindo, que é paz no mundo inteiro. É o que o Donald Trump está falando sobre paz, sobre trazer paz sobre o mundo, que não precisa de guerra, que nós precisamos viver, que nós não precisamos de uma terceira guerra mundial, que nós estamos na beira de uma terceira guerra mundial. E de repente o Papa vai vir junto também, falando da mesma coisa, de paz. E aí vai unir as igrejas e o Estado. E aí é onde você encontra a marca da besta, porque ele diz assim, ó: e fez grandes sinais de maneira que até fogo fez descer do céu, e engana os que habitam na terra com sinais que lhes permitiram que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. Então o que eles vão fazer? Vão se reunir e vão fazer um concílio mundial de igrejas. Essa é a imagem da besta, porque quando começou a plenitude do gentil, o tempo do gentil, com Daniel na Babilônia, o que foi que o Nabucodonosor fez? Uma imagem, uma estátua de ouro para que todo mundo se dobrasse para ela e adorasse. Não foi assim? Do mesmo jeito que começa, termina. Agora eles vão fazer uma imagem, só que não é uma estátua, como as pessoas estão pensando, uma imagem que fala. Como assim essa imagem fala? Ela tem poder. Ou você se dobra diante dela, ou você, então, vai ser boicotado. Nós já vamos chegar nessa parte. Vamos ver o verso 15, ó, diz assim, ó: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, ponham um sinal na mão direita ou em suas testas, e que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então o que acontece? Eles vão reunir as igrejas, como já está acontecendo hoje. O país, os Estados Unidos, vai entrar junto e vai dizer, não, é o que nós precisamos, o Papa vai vir com ele junto, e nós precisamos de uma união das igrejas. E quando eles fizerem isso, as igrejas que não aceitarem o acordo, elas vão ser boicotadas. Então não vai poder comprar e nem vender. Você sabe que dinheiro em espécie já está acabando. Daqui a pouco não vai ter mais, é só digital. Ou você entra no acordo, porque todos os países vão entrar no acordo. Por quê? Porque vai ser bom, vai ter dinheiro para todo mundo. A Igreja Católica tem dinheiro para acabar com o problema de todo mundo. É a igreja mais rica da face da terra. Todo o dinheiro está lá, guardadinho, só esperando a hora certa. Talvez você me chame de doido, né? Mas então você vai encontrar, eles vão fazer isso. A partir do momento que todo mundo aceitar o acordo e os países fecharem o acordo, e as igrejas vão fechar também, por que elas vão fechar? Porque elas já estão unidas com a Igreja Católica. Hoje, agora, elas já estão como? Veja o vídeo aí do Papa dizendo assim, que o ecumenismo, que é a união das igrejas, ele acontece pelo batismo trino. Então todas as igrejas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas já estão unidas com a Igreja Católica. Queiram elas aceitar isso ou não, elas já estão unidas. O ecumenismo espiritual, o ecumenismo da oração. Mas, Papa, eu posso rezar com um evangélico? Com um luterano? Deve. Recebestes o mesmo batismo. Todos nós recebemos o mesmo batismo. E nós seguimos pela estrada de Jesus, todos nós. Quando o concílio apertar e isso acontecer, que todos terão que aceitar, eles já estão ligados, não vai ter problema nenhum. Vai ser pouquíssimas, raríssimas as igrejas que não vão participar disso.
essas vão ser boicotadas, essas vão ser cortadas, não pode comprar e nem vender. E os membros, né? As igrejas hoje até tem livro, né, de membros e tudo mais, e você coloca seu nome lá no livro e tal, e é muito fácil hoje de descobrir quem que tá junto, quem que não tá. Ou você vai abrir mão da tua fé se você não crê na união, ou simplesmente você não vai comprar e nem vender mais, né? Então, quem que vai fazer isso? Estados Unidos. O profeta disse que eles se uniriam, os Estados Unidos e a Igreja Católica, sabe para quê? Para um objetivo que todo mundo quer, que você quer, que eu também quero. Sabe qual que é? Acabar com o comunismo. Só que o problema não está no comunismo. O problema está no romanismo. O profeta diz, o irmão Brana disse assim, olha, nunca pense que o problema é o comunismo. O comunismo é só uma vara, um chicote de Deus para castigar as nações que têm virado as costas para ele. O problema está no romanismo. Porque o comunismo, meu irmão, meu amigo, você que assiste, ele vem e diz assim, ó, nós não queremos Deus, nós não queremos religião, nós não queremos, eles querem acabar com a liberdade de religião. Eles simplesmente mostram a cara deles. Eles não vêm como cordeiro. Eles não vêm como um cristão. E isso nunca vai dar certo. Agora, a partir do momento que alguém se levanta e diz que ele quer resolver o problema, que ele quer dar liberdade de religião, que eles querem adorar a Deus, que eles querem fazer a coisa certa, então todo mundo vai cair. Porque a maior mentira já contada, a maior mentira que mais convence é aquela que tem o mínimo possível de mentira, aquela que tem, digamos, 99% de verdade. É aquela que você vai acreditar. Por quê? Porque tem 99% de verdade, mas tem uma vírgula ali que vai desviar todo o assunto fora. Por isso que a Bíblia diz que não pode tirar um J, nem um tio, ninguém pode acrescentar, porque se você tirar uma vírgula, você muda o sentido da frase. E aí é onde é o problema. Então você vai encontrar que eles se unirão e dirão que adorarão a Deus, e eles trarão a solução. Até mesmo os judeus vão pegar isso como a solução, porque as pessoas estão dizendo, o genro do Trump, não sei se você já viu, ele é o anticristo porque ele é descendência judaica. Não é o genro do Trump, não é Trump, o anticristo, o homem do pecado. Quem vai construir novamente lá o templo para os judeus é a Igreja Católica, e quem vai se assentar lá perdoando o pecado, querendo ser Deus, é o Papa. Se você for ver, como é vídeo muito grande se a gente fosse fazer sobre isso, mas Apocalipse 17 diz assim, a besta que vi era e não é, e há de vir. Por quê? Porque é o Papa, morre um, levanta outro, morre um, levanta outro, morre um, levanta outro. E diz que os reis que reinaram nesse lugar, onde a besta habita, são 7 reis. Se você pesquisar na internet quantos reis Roma teve, 7 reis, depois mudou. Só que depois do último foi mudado, e agora o reinado da Igreja Católica não acaba mais de Roma. Por quê? Porque antigamente, quando o rei se levantava e ele vinha e colocava a sua maneira, o seu jeito. Hoje não. O Papa morre, levanta outra, mas continua a mesma organização, o mesmo sistema. Então era, não é, e há de vir. Então há de subir do abismo. Então é assim. Só para você entender que os Estados Unidos vai se unir com a Igreja Católica e vai formar então essa imagem, e a igreja que não aceitar, que não for unida pelo batismo trino, lá do Concílio de Nicéia de 1325, que não aceitar como eles não aceitaram lá, vai ser perseguida, vai ser boicotada e pode ser até morto. Só Deus sabe o que eles são capazes de fazer. Marca da besta, então, o que é essa marca? A marca da besta não é algo físico, é algo espiritual. A Bíblia diz, como nós lemos, que será na testa, ou terá a marca na testa ou na mão direita. Por que na testa? Porque é aqui que você raciocina, é aqui que você aceita, é aqui que você fecha o acordo, é aqui que você concorda. Quando você fizer isso, que eles trazerem esse concílio, quando as igrejas fizerem isso, elas vão estar negando, porque a marca da besta é a marca da incredulidade, da apostasia, de pessoas que viveram com a Bíblia na mão e que pegaram e negaram a palavra em favor de receber benefício financeiro, que é o que mais as igrejas querem hoje, e é o que o Concílio Mundial vai oferecer. Se você não aceitar, vai ser boicotado. Então, ou você aceita, ou você está fora. Então a maioria já está unido, como eu disse, pelo batismo trino. Então vai raciocina aqui.
a marca na testa, e na mão direita é onde você fecha o acordo. O acordo você concorda e fecha o acordo e você batalha, você trabalha com a mão em favor daquilo. Por isso, essa marca da besta, ou na testa ou na mão direita, é onde você raciocina, onde você aceita, é aqui que você crê ou deixa de crer. E é aqui que as pessoas estão deixando de crer e estão seguindo a doutrina da Trindade e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é contra a Bíblia e tantas outras coisas que já o próprio Papa disse, estamos unidos por esse batismo trinitariano. Pode ser qualquer denominação, que nós todos temos o mesmo batismo. Eu não tenho, né? Não sei se você tem, mas eu sou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a Bíblia diz, e não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a Igreja Católica diz. Então aí está a marca da besta, na mão direita, porque você vai batalhar, você faz o acordo e batalha por aquilo, trabalha por aquilo, e aqui na testa, aonde você raciocina, aonde você vai decidir se você vai continuar crendo, vai ficar com as Escrituras, ou se você vai abrir mão dela. Mas eu quero ler o último versículo aqui que diz assim, ó, só para você ver. Isso já falando da outra besta. Ó. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, conte o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Sabe aquele chapéu lá do Papa? Está escrito Vicarius Filii Dei, em lugar do Filho de Deus. Os números, as letras em em romano, elas também são números. Se você pega aquelas letras e vê os números que elas pertencem, e você soma aqueles números, o número vai dar 666. Então não adianta, não tem para onde fugir. A Igreja Católica, os Estados Unidos, elas se unirão. O problema maior não está no comunismo, mas está no romanismo. E é esse comunismo que vai ser combatido. Eles se unirão para combater o comunismo. Eles se unirão para combater tudo aquilo que causa mal para o mundo hoje. E então eles instaurarão o seu reino. E depois disso feito, ninguém poderá contrariá-los, porque eles têm poder para matar, para perseguir, para boicotar, para não deixar nem comprar nada. Então, espero que isso tenha te ajudado, que Deus te abençoe, até uma próxima oportunidade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, manda para as pessoas, para elas saberem o que está acontecendo nesses últimos tempos agora.